Pessoal, sabe aquele silêncio que antecede a tempestade? Pois é, tem um som que está incomodando muita gente ultimamente, e é o silêncio dos homens que pararam de correr atrás. Aquela ausência de desespero masculino que antes era o combustível para o ego de muitas mulheres modernetes. E tá virando um incômodo dessa geração para essas mulheres, pois o jogo virou, e virou bonito. Não porque os homens se revoltaram, mas porque acordaram. E como diz o ditado, quando você desperta, você não volta mais a dormir. Vinho tem que ter pra se relacionar contigo hoje em dia. Carro, uma casa, uma estrutura financeira. Haverá sinais. E você tem o quê? Eu não tenho nada. Você não tem porra nenhuma e quer exigir do cara? Se os homens sumissem da face da terra, você acha que as mulheres dariam conta do recado sozinhas, sem os homens? Ah, meu filho, com certeza dá. Mulher não, Com certeza dá. mulher não precisa de homem hoje, não. É mesmo? Pra nada. Pra nada. Será? Mulher não precisa de homem pra nada. Então essa é a coisa mais fácil do mundo. É, ué, pra mulher é. E aquele serviço braçal, pedreiro, borracheiro, você acha que as mulheres dariam conta de boa, sem problema nenhum? Dá. Tá, porque as mulheres de hoje são muito independentes, né? Não precisa de homem pra nada. Pra nada, pode descartar tudo. Eu tiro pela minha mãe, né? Que minha mãe, ela faz tudo que o homem faz. Minha mãe não precisa ninguém tocar uma lâmpada pra ela, que ela vai lá e faz. Então fala pra mim, pra que serve o homem hoje em dia? Pra nada. Não serve pra nada, só pra dar dor de cabeça. Só pra encher o saco. Se os homens sumissem hoje, como ficariam as mulheres? Bem. Bem? Aham. Por quê? Tem mulher que não depende de homem, Problema delas. Qual que é o principal papel do homem? Existir. Existir? É, não tem muito papel. Se os homens sumissem hoje, como ficariam as mulheres? Muito bem. É mesmo, é? Por quê? Porque eu acho que muitos dos estresses e dos problemas das mulheres é culpa dos homens. Sério? Juro. A verdade é simples e direta. Os homens deixaram de ser bobos e não estão mais topando qualquer coisa em nome de um relacionamento, de um casamento falido ou de um papel social que só os cobra, mas nunca os beneficia. E quem está incomodada com isso é justamente as que mais abusaram da ingenuidade masculina nas últimas décadas. Hoje, vamos falar com mais profundidade sobre esse fenômeno social que só cresce. O fenômeno social do novo homem moderno, um homem mais cauteloso, seletivo, que não aceita mais ser provedor de mulher ingrata. Também tem poder de escolha e escolhe com quem quer se relacionar. Como é difícil conhecer pessoas hoje em dia. Fica sossegado que vai piorar. Gente, sério. Eu não sei se é só comigo. Até porque também eu sou uma pessoa que eu saio pouco, né? Então aí eu já diminuo bastante as minhas possibilidades. Mas mesmo assim, que hoje em dia parece uma competição. Você tem que lutar pela atenção do outro, sabe? Nossa, isso é tão frio, é tão... sabe? Por que tem que ser assim? Gente, eu só queria um amor. Sabe daqueles de cinema, assim? Cê é louco, não compensa. Nossa, eu sei que não é sempre mil maravilhas. Mas alguém que lute por você. Não. Sabe? Alguém que esteja lá 100% dedicado a fazer acontecer. Sabe? Isso de ambos os lados. Só queria isso. Só isso. Sabe o que vai acontecer lá pra frente? Preste atenção. Você vai ter toda uma geração de mulheres que hoje estão com 20, mas quando elas chegarem nos 50 anos, elas vão entender que esse sistema feminista do matriarcado roubou dela 30 anos. E agora ela tá solitária em casa, tomando fluoxetina pra acordar, Rivotril pra dormir, vinho pra passar o dia e o fim de semana se enroscando com 5 gatos e 2 cachorros adotados no sofá da sala. Sabe o que ela vai fazer agora que ela tá com 60 anos? Nada. Nada, porque ela perdeu aquele tempo. Mesmo que ela tente construir um relacionamento bacana e significativo, vai levar o quê? 10 anos? Exato. E é aí que você vê que começa o desespero de muitas mulheres modernetes que passaram os anos rodando no carrossel das escolhas sem pensar nas consequências. Mas antes da gente começar mesmo o assunto aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto no vídeo para que mais homens possam abrir os olhos também sobre o que está acontecendo. Olha como tudo é uma questão de perspectiva. Eu vou fazer 30 anos agora. Eu tô solteira. Haverá sinais. Todas as minhas amigas basicamente estão namorando, meio que ou casadas, ou já com filho, tipo, com uma vida já super bem encaminhada. Bom, o meu trabalho, mas não é a minha formação. Sinto que o tempo passou, sabe, pra mim, eu não fiquei, tipo, realizada na minha carreira. Que as coisas que eu abri mão pra estar realizada, tipo, não aconteceram. Quando uma mulher faz 30 anos, ela fica, sei lá, meio vista de um certo jeito pela sociedade e eu sinto que eu não tô nem lá, sabe? Vou fazer 30 anos ano que vem. É a primeira vez, sei lá, em muito tempo que eu me sinto 100% conectada comigo e com todas as coisas que eu sinto que eu tinha abandonado, deixado pra trás e que, enfim, tinham ficado meio de lado dentro de mim. E eu tô, sei lá, absurdamente feliz, tipo, de ter passado por muitos momentos, assim, de reflexão, de solidão, pra poder
ser a pessoa que eu sou hoje. Eu sou muito feliz por tudo isso. Eu fiz 1000 amigos novos, porque fatalmente os amigos que a gente tem ao longo da vida vão criando o caminho deles. Minhas amigas da infância, muitas casaram já têm família. E eu amo ver a vida delas acontecendo, cada uma de um jeito. Eu sou solteira, tô solteira há 3 anos, eu me sinto muito animada pra viver um amor, tipo, nessa fase de vida. E poder conhecer alguém novo hoje, não ter me contentado, tipo, com pouco, ter buscado mais, assim, foi, tipo, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu amo a minha casa, eu amo poder pagar minhas contas, não dar satisfação da minha vida pra ninguém. Me sinto com mais energia, assim, do que nunca. Ó, pessoal, durante décadas, muitos homens viveram para realizar os sonhos de mulheres que nunca sonharam com eles de verdade, ou seja, eram apenas peças de um projeto de vida, onde o papel do homem era sempre bancar, prover e proteger, ouvir, acolher e calar. Em troca, só recebiam cobranças, desvalorização, inversão de papéis, falta de reconhecimento e ingratidão. Só que hoje, o homem médio cansou de ser um simples trampolim emocional e financeiro que a qualquer momento pode ser descartado como um lixo, e cansou de ser estepe de mulher que quer viver em fase de curtição com os caras que não prestam e depois fase de estabilidade com um trouxa que pague a conta. Durante muito tempo, algumas mulheres acharam que poderiam rodar no carrossel à vontade, curtir com vários homens, os vários cafajestes que não prestam, colecionar experiências, viver intensamente sem pensar nas consequências e depois, como num passe de mágica, encontrar um provedor trouxa para assumir o pacote completo. Pensaram que dariam para se entregar a tudo e a todos. E quando o tempo apertasse, bastava colocar uma roupa mais recatada, falar em fase madura, inventar uma falsa castidade e pronto. Um bom homem apareceria todo disposto a bancar o filme de redenção. Mas a realidade bateu e bateu forte. E agora que a gente vê que tem várias dessas mulheres colhendo os frutos amargos das próprias escolhas, pois não dá para querer viver como uma libertina e na hora da colheita exigir tratamento de santa. Para algumas mulheres o tempo passou e as oportunidades evaporaram, e os homens já não caem mais nessa conversinha de que agora eu sou diferente. Eles aprenderam que quem quis tudo não pode cobrar exclusividade, pois quem quis liberdade total tem que arcar com o preço e as consequências dela. E é triste dizer isso, pois tem muitas mulheres que passaram a juventude desdenhando de bons homens e agora elas estão colhendo esses frutos amargos da própria arrogância. Hoje tem umas de 30, 35, 40 anos e vem sempre, pode perceber, elas vêm sempre com essa mesma conversinha mole de cadê os homens de verdade? Os homens de verdade até tinham, mas quando os homens de verdade estavam por perto delas, elas ignoravam eles totalmente, humilhavam, rejeitavam e faziam chacota. E preferiam, geralmente, os famosos cafajestes, os atraentes emocionalmente, os emocionantes, para viver aquelas adrenalinas das fortes emoções. O pior que agora, quando vem esses homens escolhendo mulheres mais jovens, os homens que ficaram para trás se desenvolveram, e esses homens agora querem escolher mulheres muito mais jovens, e elas começam a apelar e chamam esses homens de imaturos, covardes e até mesmo de criminosos, simplesmente por se envolverem com mulheres que já são adultas e livres, mas que tem uma coisa que geralmente as 30 e 40 a mais já não tem, que é a juventude que elas perderam. Não é normal um homem de mais de 35, de 30 anos, procurar uma menininha de 20, de 18 anos. Será? Eu juro que eu não consigo entender como vocês normalizam tanto isso, gente. Romantizam tanto isso. Esse negócio de se relacionar com gente mais velha. Sinceramente, não consigo entrar na minha cabeça como que vocês acham que é normal uma pessoa de mais de 30 anos estar solteira. E ela não tem problema nenhum. Ela é uma pessoa maravilhosa, perdida no mundo, solteira, nessa idade. Aí algumas meninas falam, que o interesse do homem é que a menina é mais nova, que o homem mais velho se atrai mesmo por mulheres mais novas, com o corpo em dia, novinhas, as que são novinhas e maduras. Mas, gente, não. Sabe por quê? Por que mesmo que o homem se atrai por menina mais nova? Porque é manipulável. Porque é muito difícil pra ele impressionar uma mulher mais velha, que já tem várias experiências de vida. Não se deslumbra com dinheiro, normalmente trabalha, já tem o dela, já é bem de condição, já teve muita experiência de muita coisa na vida. Agora a menina novinha se deslumbra com muita coisa muito fácil. É mesmo, é? E acaba sendo um alvo de fácil manipulação, porque o cara pra ela se torna um acesso a uma vida que ela não tem. E geralmente elas não fazem crítica. Geralmente, quando elas destilam esses discursos delas, você vê que é ressentimento puro. Mas vamos ser honestos,
Nunca houve problema em ver uma mulher de 35 namorando um rapaz, por exemplo, de 24. Mas, quando um homem de 35, por exemplo, escolhe uma parceira nova, aí que você vai ver os ataques. Aí que você vai ver a figura do homem virando mais uma vez vilão, né? Como sempre. Mas, por quê? Você se perguntou por quê? Simplesmente porque o cara ousou fazer uma escolha que não favorece o ego feminino moderno. E isso é imperdoável na cabeça de muita gente. Essa hipocrisia já não cola mais. A liberdade de escolha tem que ser válida para os dois lados. Ou é uma liberdade seletiva? O feminismo ele não era sobre liberdade e igualdade? Então por que a gente vê tanto surto quando um homem decide o que é melhor para ele? Porque a mulher pode decidir se ela quer, sei lá, uma mulher de 30, 35, se ela decidir ficar com um novinho, ela é empoderada, é uma mulher decidida. E se um homem quer ficar com uma mulher mais jovem, ele é incapaz, ele é inseguro e ele quer uma mulher mais jovem para manipular, sendo que isso é uma falácia. Você vê a hipocrisia no discurso das digníssimas, principalmente as mais velhas que já não tem mais a barganha da beleza e da juventude como tinha antes, elas tentam descredibilizar a figura do cara, justamente porque elas não têm mais esse poder de escolha, via de regra. Pois é, hoje em dia os caras estão se cuidando mais, se valorizando, e não é ser sobre melhor do que ninguém, é sobre não aceitar menos, justamente porque você sabe da sua jornada e o quanto ela é difícil. E os homens geralmente agora estão trabalhando mais em silêncio, investindo em si mesmo, focados nas suas carreiras, na autoestima. E o despertar dos homens eu vejo que é algo coletivo. Muitos homens não estão mais com medo de viver sozinhos e isso realmente apavora. A dependência emocional masculina acabou. Hoje o homem é livre para dizer não e isso incomoda mais do que qualquer outra coisa. Afinal, o homem que não se rebaixa é o maior terror das mulheres que acham que merecem tudo sem dar nada em troca. Antes, bastava uma mulher ser bonita. Hoje em dia, beleza já não é garantia de segurar homem nenhum. O que segura é paz, parceria, maturidade emocional. E isso geralmente não se encontra nos filtros do Instagram. Nós somos solteiras, é claro que a gente vai flertar com várias pessoas e voltar pra casa sem ter beijado ninguém. Haverá sinais. Nós somos solteiras, é claro que a gente vai arquitetar todo um story pra receber um misery like. Nós somos solteiras, é claro que se ele demorar mais de 8 horas pra responder uma mensagem, a gente vai se enganar e pensar que ele tava ocupado, quando na verdade ele não tá nem aí. Nós somos solteiras, é claro que a gente vai baixar um aplicativo de relacionamento e excluir 2 dias depois. Nós somos solteiras, é claro que em qualquer evento familiar nossos parentes vão perguntar: você tá solteira, sendo que você é tão bonita? Nós somos solteiras e é claro que a gente quer conhecer alguém, mas não suportamos a ideia de primeiro date. Homem, Silvia, eu não sei se as meninas concordam. Vocês não querem mais conquistar a gente, vocês não querem mais jantar conosco. Se vocês não comem o bombom, vocês já querem comer o bombom. Aí vocês largam, não quer mais a sobremesa. Você queria que a gente fizesse o quê? Você queria que a gente saísse com vocês, abrisse a porta do carro, Claro. pagasse o jantar, Não tá certo, levasse... menino? É isso aí. Nós queremos Isso é no tempo do onça. Então eu... Hoje saiu, comeu. Pois tem muita mulher por aí, cheia de like e sem nenhum relacionamento real e sem nenhum conteúdo. E quando eu falo de conteúdo, não é só a aparência física, são mulheres que não se elevam intelectualmente. 100% das mulheres no Brasil, hoje vivas, são feministas. Em maior ou em menor grau, mas que elas são feministas são. Ponto. Pra mim o pior é a vergonha de você andar na mão dada com a mulher. Os caras já cansei de socar a bola naquela filha. A mulher rodada, ela já passou na mão de vários caras. Quantas ali não tá no coração dela? Quantos ela já foi rejeitada? Quantos ali não foi sexualmente falando melhor do que esse cara que tá com ela agora? Se uma mulher direita já tem isso, imagina a rodada. Quantos ali, você tá entendendo o que eu tô falando? Mulher comparativos e tudo mais. Isso na questão psicológica. Não tô falando da vergonha, porque pra mim eu acho vergonhoso. Obviamente que o cara vai falar assim, sempre tem um sonso, né? Porque agora também tem uma mulher sonsa, agora tem um homem sonso. Saudade, então quer dizer que o cara tem que procurar uma mulher virgem? Não é esse idiota, eu não tô falando isso. É óbvio que a mulher tem seus namorados, já teve suas experiências. É uma mulher com experiências, obviamente, a mulher tem 40 anos, tem 30, tem 20. Ela tem uma certa experiência para a idade dela, que é normal, tá tudo certo. Eu até falo que a mulher virgem tem muitos contras. O cara vai namorar uma mulher virgem e não transa. Aí vai ficar perturbando a mulher depois. Você tá entendendo? Então eu até recomendo que não fique com a mulher virgem. Pra mim, eu acho que o cara tem que ter responsabilidade. Né? Se for pra tirar a virgindade dela, e isso é importante pra ela, vai ter que assumir essa parada, meu irmão. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então o cara tem que ser sujeito homem pra essa parada. Então, você tá preparado pra isso? Ficar 2 anos sem transar? Porque também não adianta assumir a mulher virgenzinha, ai meu tesouro, e ficar comendo outras por fora. Tem que ser fiel a mina, você tá entendendo? Tem que ser sujeito homem, assumir o BO ali. Pô, a mulher é virgem e acabou a conversa. Uma mulher bacana hoje, que teve pouca experiência, já tem uns traumazinhos, que todo mundo tem um certo tipo de trauma. Imagina uma mulher rodada, mano. Por outro lado, enquanto isso, os homens que eram rejeitados na sua juventude agora estão crescendo, e os que já estavam bem, né, agora estão inalcançáveis, pois os homens que estão no topo da pirâmide não querem saber de mulheres problemáticas. Já a base da pirâmide dos homens aprendeu a não aceitar mais migalha. Hoje
estão dizendo não. Não para relacionamentos que não valem a pena, não para casamentos desequilibrados, não para mulheres que só sabem cobrar, criticar e mandar. E estão dizendo não ao papel de provedor emocional e financeiro de quem só dá dor de cabeça. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que muitos homens acordaram e estão fazendo isso em silêncio, sem fazer textão, sem fazer escândalo, sem precisar provar nada pra ninguém. A cada vídeo, a cada postagem, a cada comentário de um homem com uma autoestima a mais, muitas dessas mulheres querem, numa tentativa falha, né, de querer envergonhar os caras, o famoso shaming, né, aí tentam chamar os caras de machista, de incel, de fracassado, recalcado. Mas a realidade é que o desespero delas, fazendo todos esses vídeos falando mal de homem, apenas denuncia a verdade. Porque lá no fundo, elas sabem que o poder de escolha não é mais só delas, e isso dói. Homens que finalmente entenderam que ser homem não é se sacrificar por quem não merece, e que hoje em dia vale muito mais a pena se respeitar, se priorizar, se proteger, e a sociedade inteira vai ter que aprender a lidar com isso. Por isso posso dizer, parabéns a todos vocês homens, meus manos, que estão na caminhada do autodesenvolvimento. Continuem firmes, cautelosos e escolhendo bem as suas companhias. Vocês não são obrigados a nada. Lembrem-se disso. Vocês não devem nada a ninguém. O respeito que vocês merecem começa por vocês mesmos. Não voltem para as trincheiras emocionais que só servem para sugar energia e dignidade num jogo que foi feito e desenhado para você mais perder do que ganhar, se é que tem alguma possibilidade de um homem ganhar nesse jogo dos relacionamentos modernos. E para quem se incomoda, que se resolva, pois a liberdade masculina não vai mais pedir licença. Pois é, senhores, deixe suas opiniões respeitosas aqui, pois aqui nesse canal falamos a verdade e não temos papas na língua. Até logo, tamo junto. Valeu.